Quero, com este vídeo, mostrar, de acordo com as profecias de Daniel e o aval de João, na ilha de Patmos, quando ele escreveu Apocalipse, quem foi o dragão e a besta. Não esquecendo que, além deste que iremos falar, também existe outro, que João tipificou também como a besta. Para nós que confessamos e acreditamos na escatologia consumada, não é novidade. Talvez para você que está entrando agora, começando a trilhar o caminho da graça, possa ser um pouco dificultoso, mas logo você entenderá. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. O tema deste vídeo é: quem era o dragão e a besta do Apocalipse? Os escritos de Apocalipse foram feitos de uma forma de metáforas e figura de linguagem. Mas por que foi escrito assim? João se utilizou de pergaminhos para escrever as 7 igrejas da Ásia. Esses pergaminhos eram pedaços de couro na época que eles não tinham folha de sulfite, eles não tinham máquina de datilografia, vamos dizer assim, computador, nada. Eles tinham, ali era bem rústico, então o pergaminho eram os pedacinhos de couro que eles escreviam utilizando pena, outro objeto lá. E ele escreveu as igrejas da Ásia Menor. O livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, para o juízo de Deus. O livro de Apocalipse não foi escrito para os nossos dias. O livro de Apocalipse é um livro de história velha, de história passada. É um jornal velho, vamos dizer assim. Estes escritos, pelo motivo deles passarem pela guarda ali, por quem cuidava dos presos na ilha de Patmos, então deveria ser escrito em formas de enigma, em formas de metáfora, figura de linguagem, porque senão os guardas entenderiam, se ele escrevesse de uma forma legível, então eles entenderiam o que estava escrito ali, e essas cartas não chegariam aos anjos das 7 igrejas. Somente entendem esse livro os que Deus quer que entendam. Por isso, para quem não entende, é melhor jogar isso para o futuro. Assim são os futuristas, que por eles não ter a revelação, não acreditarem no que está escrito, eles mandam para o futuro. Vai ser o ano que vem, o século que vem, já se fazem quase 2000 anos que ocorreu o juízo de Deus. Mas a teologia, a religião ainda está futurizando isso, ainda está jogando mais para frente. Qualquer tragédia, qualquer catástrofe, qualquer acidente, qualquer doença, qualquer peste, eles falam: agora Jesus volta, agora ele vem. Então vamos ler e entender quem era o dragão e a besta do Apocalipse. Daniel profetizou sobre a vinda da besta, que para ele era conhecido como chifre pequeno. Mais para frente nós iremos chegar no Apocalipse, onde João se utilizou dos escritos de Daniel, das profecias de Jeremias, Ezequiel, Isaías, Salmos, para escrever o livro de Apocalipse. Então, o mesmo Espírito que deu inspiração para Daniel profetizar as coisas que viria, que aconteceria, na geração de Jesus de Nazaré, na parousia, na vinda dele, João, o mesmo Espírito, também falou pelo meio de João. Por isso que os anjos das 7 igrejas da Ásia, eles entenderam o que João escreveu. João entendeu o que Daniel escreveu. E assim consecutivamente. Chega nos dias de hoje, a graça está sendo derramada em todo o planeta. Está abrindo a mente das pessoas para entenderem, para diferenciarem o Velho Testamento, o Antigo Pacto, para o Novo Pacto. Está sendo aberto o entendimento das pessoas para saberem que o Cristo ressuscitado ele já veio, que o templo celestial espiritual de Deus já foi estabelecido. E onde está esse templo espiritual? No céu? No ar? Não, ele está no espírito dos eleitos, filhos e eleitos de Deus. Então hoje a gente lê e a gente vai entendendo aos poucos, de fé em fé, de degrau em degrau, a gente vai conseguir entender. Essa leitura, esse
esse estudo, essa mensagem que eu vou te passar, de primeiro eu tenho certeza, quase certeza que você não entenderá. Mas depois você vai começar a ler, procurar e você vai ver que bate, que a conta fecha. Já na religião, isso aqui é impossível essa conta fechar para eles. Não entenda isso como uma soberba, como uma arrogância, como uma prepotência. Não é nada disso. É porque para os futuristas eles não conseguem resolver esse quebra-cabeça. Então eles ficam futurizando. Por isso que a religião não entende. Daniel profetizou sobre a vinda da besta, que para ele era conhecido como chifre pequeno. Veja, vamos começar a nossa mensagem. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre. Aqui, esse outro chifre que iremos, esse daqui era a besta. E no final eu vou te falar o nome dessa besta. O nome dessa besta. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Quem é que falava com arrogância? O chifre pequeno. Quem era o chifre pequeno? A besta. E Daniel 7, do versículo 20 ao 25, falava com arrogância. Quem era este que falava com essa arrogância? Também quis saber a respeito dos 10 chifres. Eu já tenho um vídeo desse aí que fala sobre os 10 reis. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante da qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Esse chifre aqui não é Nero, não é Nero. Esse chifre, ele foi alguém, uma pessoa levantada, preparada para cumprir o juízo de Deus, para cumprir a vingança de Deus, a ira de Deus. E ele foi levantado mais forte do que Nero, mais forte do que Cláudio, mais forte do que Galígula, mais forte do que os outros. Esse daqui foi levantado, foi mais forte. Afinal de contas, esse daqui é o que comandaria um exército, o exército romano. Eu já estou te dando a dica de quem é o chifre pequeno, que Daniel profetizou 400, quase 500 anos antes de Jesus de Nazaré. Aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que outros chifres. Versículo 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Então esse chifre aqui, ele teve autoridade para cercar, para matar, para levar cativos os santos. Quem era considerado santos para Deus antes da promessa vir sobre os gentios? Eram os judeus, eram os israelitas. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Pisar com os pés. Para quem foi deixado o átrio, mais para frente eu vou te mostrar onde está, deixado para que os gentios pisassem. Quem era gentio naqueles dias? Os soldados romanos. Os soldados romanos eram os estrangeiros, pois eles não faziam parte da comunidade de Israel. Eles não eram povo de Deus. E fará em pedaços. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempos e a metade
de tempos. Uma semana, a metade da semana, uma semana 7, a metade 3,5, 3 dias e meio. O que significou uma semana? As 70 semanas de Daniel. O que significou a metade de um tempo? 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 semanas, que foi reservado para que Jerusalém fosse sitiada, que Jerusalém fosse pisada pelos gentios. Também te mostrarei mais para frente. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Quando esse chifre pequeno, ele tomou conta de Jerusalém, quando ele invadiu o templo, ele colocou o seu antítipo, seu busto dentro de Jerusalém, dentro do templo. E ele mudou as leis, ele tirou o sacrifício, ele tirou os holocaustos. Esse chifre pequeno falado aqui, mas que João tratou ele como a besta. E o pai dele como dragão. Você que não conhece, você deve estar curioso. Meu Deus, quem é o pai dele? Quem é o dragão? Quem é a besta? Calma que eu vou te falar. Continue nesse vídeo. Nem que for para você ficar pausando, vendo depois. Você vê que é interessante. Só que esse estudo, na verdade, eu fiz uns catados. Porque esse estudo é muito longo. Eu acredito que se for mostrar outras partes que Daniel falou, em Daniel 8, Daniel 9, 10, 11, Daniel 12, e Jesus, vai horas falando. Mas é só um mais ou menos disso aqui. Então, quem falava com arrogância foi esse aqui. Esse falava com arrogância. Ele tirou o sacrifício, tirou o holocausto, mudou a lei, e ele, por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Ele fez isso durante um tempo determinado, que foi 3 anos e meio. Metade de uma semana, 1.260 dias ou 42 semanas. E esse chifre pequeno, ele teve êxito. Deus deu autoridade, Deus deu para ele o êxito em conquistar o que ele queria. Afinal de contas, Deus não faz mal para ninguém. Só que Deus usa um adversário para se vingar do outro. A religião diz que é diabo, Satanás, pombagira, tranca-rua. Não, é o juízo de Deus, é a disciplina de Deus. Então veja o êxito que esse chifre pequeno teve, que João tratou como a besta. Daniel 8, 23 ao 25. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Outra dica. Onde estava o povo santo quando veio o juízo de Deus no ano 70? Dentro de Jerusalém. Sitiada, foi cercada. Esse cerco foi falado por Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando vir de Jerusalém sitiada, saibam que está próximo a sua devastação. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 47. O seu inimigo te sitiará, te cercará. O cerco foi tão terrível que a mãe, ao parir, ela comia a placenta e comia o recém-nascido, de tanta fome e falta de tudo. Então este rei cruel, faria tudo isso. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre de intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Segundo Flávio Josefo, eu vou te dar outra dica. Segundo Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, ele falou que esse rei, esse chifre pequeno, que João tratou como a besta, esse disse: só conseguimos vencer o povo de Deus, que eram os judeus, que eram os israelitas, porque Deus estava do nosso lado. Esse chifre pequeno falou, segundo Flávio Josefo, que foi um contemporâneo de Paulo naqueles dias. O mesmo Espírito que deu a inspiração a Daniel, também deu a João. Veja Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 8. Aqui João trata de como dragão e como besta. Mas para nós, que já entendemos, era o chifre pequeno, era a profecia de Daniel. Mas para quando foi essas profecias? Para o século 21, para o ano 2021, para o ano 2050, para o século daqui a 1000 anos? Não. Essas profecias, o livro de Ezequiel, Jeremias, Isaías, Amós, Oséias, Sofonias, Lamentações,
Daniel foi para o tempo do fim, foi quando chegou o fim dos tempos. Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 3, mas Senhor, quando será a destruição do templo? Quando virá o fim dos tempos, a consumação dos séculos, o fim do mundo, dependendo o texto bíblico? Jesus disse um monte de coisa que precederiam a vinda dele, a destruição. Então, tanto as profecias de Daniel, tanto sobre o chifre pequeno, sobre a besta, sobre o dragão, foi para o juízo do ano 70. O Apocalipse foi escrito para isso, para dizer aos anjos das 7 igrejas que o dia do Senhor havia chegado, que o juízo de Deus havia chegado. A indignação de Deus estava sendo derramada sobre quem deveria ser derramado, que foram os que mataram os profetas, mataram os discípulos e mataram o próprio Filho de Deus. Então veja, João 13, do 1 ao 8. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes das blasfêmia. 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono. E o dragão, eu vou te falar quem é esse dragão aqui. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem foi o dragão que deu o poder à besta? Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Veja, tão poder, tanta autoridade que foi dado a essa besta. Nos dias dele, ele tinha a autoridade de fazer o que ele queria. O que ele quisesse, ele podia fazer. Porque Deus deu essa força para ele. Deus deu essa autoridade. Porque ele foi usado como instrumento na mão de Deus para o juízo de Deus, para a vingança, para o cálice da ira de Deus que foi derramado em Jerusalém. Deus deu na mão dessa pessoa, na mão dessa besta. Eu vou te falar quem é logo em breve. É que se eu falar agora vai perder o sentido, vai perder a graça. E ele continua no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Faça essa conta para você ver. 42 meses vai dar 3 anos e meio. Transformando em dias dá 1.260 dias. É a metade de um tempo. É a metade das 70 semanas. É 3 anos e meio, 3 dias e meio. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. Lembra que nós lemos que Daniel falou da arrogância que teria aquele rei? Então, de onde João usou inspiração? Foi o mesmo Espírito que deu a revelação, a inspiração para Daniel? Ou não foi? O mesmo Espírito que falou como inspiração a Daniel também falou para João escrever as 7 igrejas. Falando, só que Daniel tratava a besta como chifre pequeno, que no meio dos chifres grandes, ele surgiu com uma força muito maior que os outros. Por que ele teve essa força? Porque foi dado por Deus esse poder e autoridade para ele. Por quanto tempo? Pela vida toda? Pelos 1000 anos? Não, para cumprir isso daqui. As 42 semanas. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Isso daqui, meu amado, foram os 3 anos e meio que Jerusalém ficou sitiada. E esse que proferia arrogância e blasfêmia, foi dada autoridade para ele agir, para ele pisar. Jesus disse, eu vou te mostrar, Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Versículo 6. A besta que é o chifre pequeno, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui, por que no céu? Por que não céus? Paulo recebeu a revelação no 3º céu, então existe mais de um céu. Mais de um céu. Primeiro céu, quando você olha assim que você vê a parte azul, esse é o primeiro. Segundo céu, o firmamento, onde estão os planetas, as estrelas, lua, sol. E o terceiro céu é um modo figurativo onde Deus habita. Onde está o trono de Deus. Mas que, na verdade, o trono de Deus
Ele está, porque ele é o Espírito, ele está dentro dos eleitos. Depois do ano 70, depois do juízo, assim fez. Só que antes ele ficava no terceiro céu. Então, aqui, ó, esse ambiente, essa atmosfera é nesse céu, na terra. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, na terra. Foi-lhe permitido, você está vendo que foi muita coisa permitida a essa besta? Muita coisa foi permitida a ele, muita autoridade ele teve, muito poder. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Segundo Flávio Joséfo, essa besta, esse chifre pequeno, que eu vou falar quem é, quando ele sitiou Jerusalém, diz que levou um terço foi morto à espada, crucificado, um terço foi levado cativo e um terço ficou dentro de Jerusalém e foram purificados como o ouro e a prata. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos. Quem era o povo santo de Deus? Não eram os israelitas? Claro que era. Não eram os gentios. Gentios, antes de Jesus vir, os gentios não tinham Deus no mundo. Deus nunca deu lei para o povo gentio. A religião, hoje sim, a religião aplica, a teologia aplica. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, subir. Isso é tudo lei, mas Deus não está no meio disso, porque Deus nunca deu lei para os gentios. Então foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo. Nos dias de hoje tem tribo? As 12 tribos de Israel não eram aqueles dias? Foi dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então você está vendo esses versículos que nós acabamos de ler? A religião futuriza isso, a religião coloca um pânico. Por eles não terem revelação, o irmão chega e lê isso aqui e fala assim, oh, vem cá, ô pastor, ô bispo, ô papa, ô padre, ô mestre, me explica esses versículos. Não, isso é um mistério, isso é enigma. Isso não é enigma nada, isso daqui foi escrito para o juiz de Deus. Isso daqui foi uma continuação da profecia de Daniel. Então você quer entender Apocalipse? Leia Daniel. Você quer entender Apocalipse? Leia Jeremias, leia Zacarias, leia Ezequiel. Você vai entender perfeitamente o livro de Apocalipse. Então, para o chifre pequeno que Daniel falava, mas que João tratava como a besta, para essa besta foi dada autoridade para lutar contra os santos, que era o povo de Deus, que eram os judeus, e essa besta teve autoridade, teve poder para derrotar os santos, os que eram os santos de Deus. Teve autoridade. Quem deu? Deus. Essas 42 semanas, em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, foi dito isso também, veja. Mas, deixa eu ler para não ficar fora de contexto. Apocalipse 11, 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então o Apocalipse foi escrito, o santuário, o templo de Deus estava de pé ou havia caído? Estava de pé. Mas se você vê a teologia, se você vê nos rodapés, no começo ali, dizendo que a livre, eles dizem que isso aqui foi escrito por volta do ano 90, não e 100, sendo que a destruição do templo foi no ano 70. Isso daqui quebra a teologia na emenda, quebra no meio. Versículo 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. 42 meses, 1260 dias, a metade de uma semana, tudo se referiu a 3 anos e meio. Mas Jesus também disse isso. A religião chama Jesus de mentiroso, mas ele disse. Jesus disse que na sua volta como juiz, os gentios iriam pisar Jerusalém. Veja Lucas, capítulo escatológico 21, versículo 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Você está entendendo como é facinho de entender Apocalipse? Você está entendendo como é fácil entender a escatologia consumada? Teria algum sentido nos dias de hoje Jerusalém ser pisada pelos gentios com tanta bomba atômica, com tantos mísseis nucleares poderosíssimos? Você acha que tem cabimento um negócio desse? A religião é insana ou não é insana quando diz que Jesus ainda vai voltar?
É o engano ou não é engano? É mentira ou não é mentira? É o jeito de aprisionar os fiéis ou não é dentro desses lugares, dizendo que Jesus ainda vai voltar? Cairão a fio da espada e serão levados cativos. Flávio Josefo disse isso. Milhares foram levados, 1/3. Em Zacarias capítulo 13, a partir do versículo 7, fala sobre isso. 1/3 morto, 1/3 levado cativo e 1/3 foi purificado com ouro e prata. Leia lá Zacarias capítulo 13, do versículo 7 em diante. Então Jesus disse que Jerusalém seria sitiada e seria pisada por ele. Em Apocalipse 11:12 falou que era para deixar, para João medir só a parte do templo e deixar o ato externo, a parte de fora, porque seria pisado durante 42 meses. Leia, pesquise no Google, pelo amor de Deus, quanto foi o tempo, quando foi que durou o cerco a Jerusalém no ano 70. Começou meado de 66, com guerras, com terremotos, e foi até o final do ano 70, que deu 3 anos e meio, 42 semanas, 1260 dias. Jesus disse que isso aconteceria naquela geração, na geração dele, na geração dos 70 anos. Então, e esta besta também foi o príncipe que haveria de vir. Veja, então são muitas informações que nos leva a conhecer que foi o chifre pequeno, que foi a besta. Daniel 7, 8, 9, 11, 12. Então são muitas informações. Esta besta também foi o príncipe que haveria de vir. Veja Daniel, para você entender aqui, ó. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O que ocorreu no ano 70, você pesquisar história dos hebreus, destruição de Jerusalém? Foi destruído Jerusalém e o templo ou não foi? Precisa ser um doutor? Precisa ter anéis no dedo? Precisa ter diplomas para entender esse versículo? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Por quem determinadas? Pelo próprio Deus. 27. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Onde era levado os sacrifícios e ofertas? Os dízimos que eram alimento, que a religião transformou em dinheiro, mas nunca foi. Aonde era levado isso? No templo. Aonde esse templo estava? Em Jerusalém. Ele fará firme. Ele quem? A besta, o chifre pequeno. Desculpa que eu ainda não te falei, mas eu vou falar quem é o dragão e quem era a besta. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Daniel disse no 9, no versículo 2, que eu vou voltar aqui. Isso aqui não está no meu estudo não, mas eu vou voltar aqui. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Olha o que Daniel falou sobre o tempo. No primeiro, 9, Daniel 9. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Para a religião já se fazem quase 2000 anos e diz que isso ainda não aconteceu. Mas Daniel disse que duria, de acordo com o que Jeremias falou, iria durar 70 anos. E Jesus, o que Jesus disse no ano 33, quando ele falou que não passará desta geração sem que tudo aconteça? A geração 70 anos. Jesus falou no ano 33, que não passaria daquilo lá. Quer ver aqui? Ó? Jesus falou aqui, ó, Mateus 24, 34. Quer ver? Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Mateus 24, 34. Jesus disse isso no ano 33. Quando foi no ano 70, se cumpriu a geração e ele voltou como juiz e julgou Israel. Julgou os israelitas. Está entendendo a desolação? Quem causou a desolação? O chifre pequeno, que foi o mais forte no meio dos outros. E quem foi a besta que João falou? Que teria autoridade para destruir, para matar o povo santo, para levar cativo? Estou terminando já. Paulo disse, segundo Tessalonicenses, que essa besta também é o homem da iniquidade, dita por Paulo. A religião fica, o anticristo está vindo, o anticristo está vindo. Só que João disse que naqueles dias, filhinho, já sabemos que é a última hora, porque o anticristo já está por aí. Nos dias dele já tinha. Por que anticristo? Porque era o Satanás, era aqueles que eram contrários
a Jesus, aos ensinamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago. Aos que ensinavam a graça, haviam os anticristos, que eram os do contra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4, aqui está revelado quem era o chifre pequeno, quem foi a besta, e agora eu vou te falar quem é o dragão. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como fosse o próprio Deus. Quem sentou, quem invadiu, quem cercou Jerusalém durante 3 anos e meio? Quem invadiu, quem matou, quem desolou? Quem mandou fazer um antítipo e colocar dentro do templo? General Tito. Este era o chifre pequeno, este era a besta que João disse, e dragão que deu o poder à besta. Vespasiano, imperador Vespasiano, pai do general Tito, que quando ele foi para Roma, ele deu o poder e autoridade para o seu filho, para o general Tito, fazer o que deveria. Por isso que Paulo disse aqui no versículo 5, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Então, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele foi revelado quando? Ou quando o dragão, que foi o imperador Vespasiano, seu pai, foi para Roma e deu autoridade para ele consumar a indignação de Deus? Ou foi quando Paulo, em 68, foi decapitado, então o Espírito Santo foi tirado dali e abriu o caminho para que a besta, para que o chifre pequeno, para o filho do dragão, que era Vespasiano, então colocasse em prática o plano de Deus, para derrotar, para se vingar, para cobrar as contas dos israelitas. O chifre pequeno, ou a besta do Apocalipse, foi o general Tito, filho do dragão Vespasiano. Espero, meu amado, que eu tenha contribuído de alguma forma, espero que eu tenha sido o mais claro possível para entender que você vê, não tem segredo nenhum. O livro de Apocalipse não tem segredo. Do capítulo 1 ao capítulo 22, não tem nenhum segredo. Às vezes a gente pode até dar uma enroscadinha ali, enroscadinha aqui, mas a gente lendo, aqueles que acreditam na escatologia consumada, quando lê, ele entende perfeitamente. Agora, às vezes, para passar à frente, a gente às vezes fica meio a pessoa não entende. Se foi útil para o seu crescimento no conhecimento da graça, eu te convido a dar um like, a compartilhar, a se inscrever no canal. Poste seus comentários, na medida do possível tentarei responder. Finalizo por aqui este vídeo e te espero no próximo. Lógico, se for da vontade do Pai. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.